Vamos lá. En esta mañana quiero compartilhar una palabra, ¿cierto? Estamos trabajando dentro de esa dinámica do pós-vírus, do pós-guerra, ¿cierto? Eu vou pedir para minha filha que me alcance o calendário que está sobre a mesa para lhe dar um dado estadístico. Hoje, ¿cierto? 18 de outubro, estamos concluyendo la 31ª semana. Eso quiere decir que estamos a 31 domingos, ¿cierto? Es el domingo de número 31. Un año tiene 52 domingos, ya pasamos o 50%, ¿no es? Y nos estamos encaminando para la semana de número 32. Específicamente estamos viviendo el día 215. 215, ¿cierto? E temos tratado, certo, em Deus, e quando falo tratado não sou eu, mas em Deus, de preparar, de enfrentar o que estamos vivendo, certo, de uma maneira digna, de uma maneira espiritual, a isso me refiro, e também preparando você para o que virá depois, certo, já algumas, como dizer, alguns sintomas do pós-guerra, se posso dizer assim, alguns sintomas do pós-guerra já têm aparecido, certo? Então nós nos estamos preparando para esse novo normal que algumas pessoas falam. E as palavras que o Senhor tem trazido são nesse sentido, certo? Gerar, fortalecer o sistema imunológico para que nós possamos passar por este tempo, certo? Mas não nos centrar só no tempo presente, mas também nos preparar, certo? Nos preparar para aquilo que virá depois, certo? Então, nesta manhã, certo? Eu vou trabalhar um pouquinho com relação àquilo que eu lhe estou declarando, nos preparar, certo? Nos preparar para aquilo que virá. Então, gostaria que você pudesse abrir juntamente comigo, abrir a escritura, certo? Usar a sua Bíblia, oxalá de papel, certo? Para que você possa me acompanhar. E eu gostaria que nós pudéssemos usar como plataforma, como base, o texto de Efésios, capítulo número 5, verso 15, 16 e 17. Certo? Se de aqueles que me auxiliam, Miriam, certo? Cristina, Teuma, pudiessem colocar, certo? Efésios, capítulo número 5, versículo 15, 16, 17. ¿Okay? La lectura, ¿cierto? Entonces, la escritura, vamos a leer, la escritura dice así, por tanto, ¿cierto? Y esa expresión es muy interesante, você não pode ignorá-la. Eu gostaria que, se você está com sua Bíblia de papel, ¿cierto? Você pudesse sublinhar, circuncidar, não sei, circular, no circuncidar, ¿ok? Circular esa palabra. Por tanto, ¿cierto? Y ahí ven el conselho, ¿cierto? Vede prudentemente como andáis, ¿no es? No como a necios, mas como sabios. La versión internacional va a decir así, no como insensatos, mas como sabios. E aí gostaria novamente que você pudesse sublinhar essas duas palavrinhas, não é? La primeira, necios ou insensatos e sábios, não é? E a continuação Paulo le atribui, certo, a la sabiduria e ao sábio, por consequência, uma característica. Verso 16, remiendo o tempo, por quanto los días son maus, ¿ok? Pelo que no sejais insensatos, mas atentai para qual seja a vontade de Deus. E aí, novamente, certo? A gente poderia sublinhar a primeira expressão, remiendo o tempo, certo? E los días maus, porque los días son maus. O todo o versículo número 16 e no versículo número 17, certo? Destacar novamente a palavra insensato, certo? A palavra, agora eu sou insensato, mas é sinônimo de necio, não é? E vontade do Senhor. Então, certo? Eu vou destacar, vou trabalhar com essas palavras, portanto, certo? Necio, insensato, sábio. E que faz o sábio? Qual é a recomendação de Paulo aos sábios? Certo?
redima o tempo, certo? Compre de volta o tempo. Remir é comprar. Comprar e trazer de volta. Remir o tempo, certo? A versão internacional vai dizer da seguinte maneira: aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou aproveitando ao máximo cada oportunidade. Remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ressaltando a vontade de Deus, e a expressão novamente insensato, que é sinônimo de necio, certo? E já lo mencionei, a vontade do Senhor. Perfeito? Lo que quero compartilhar com você nesta manhã começa a surgir, certo? E lo diz, por aí pelo começo do mês de outubro, escutando uma ministração, certo? Procurando entender, certo? Algo que o Senhor estava ministrando em meu interior. Enquanto o pregador que eu ouvia, certo? Que não é um pregador que eu comumente ouço, ele usou uma expressão, certo? Que ficou dando volta em meu interior, certo? Eu uso a expressão, usou a seguinte declaração, essa declaração como que flechou meu espírito e produziu um impacto dentro de mim, e isso até o dia de hoje, que é dia 18, há uns 15 dias, 20 dias, certo? Eu venho mastigando isso e tratando de entender. E, certo, somado a uma situação, certo, que estou vivendo como pessoa e que atinge minha família, certo, minha família direta, certo, Cristina, Miriam e Pablo, e que também afeta minha família, meus pais, meus irmãos. O Senhor começou a ministrar em meu interior algumas coisas. Então, quero deixar claro, certo, que talvez vou fazer alusão de algumas coisas, certo, mas isto parte de mim, certo, isto parte de mim, não estou mandando recado para ninguém, certo, não estou, certo, não, é dizer, isto parte de mim, a situação que eu estou vivendo, a situação familiar, em um futuro próximo, eu tenho um comando de compartilhar com você a situação que nós estamos vivendo como família, certo? Então, eu vou não lhe falar de mim, mas uma palavra que primeiro chegou a mim, certo? E ela está afetando o meu interior, e ela está sendo de proveito para mim, certo? E olhando, certo, a meu redor, olhando meus filhos espirituais, olhando, certo, situações que todos nós, de maneira diferente, temos vivido, acho oportuno, certo, compartilhar com você o que Deus está falando comigo, que está servindo de orientação, de comando, de instrução para mim, certo, por uma situação determinada que eu estou vivendo. E em algum momento, certo, eu vou fazer alusão, claro, a situações que eu sei que você tem passado, e eu não vou dar nomes, mas eu vou citar algumas coisas, mas não quero que entenda necessariamente que estou mandando um recado. Não estou mandando um recado. Estou falando de algo que entendo oportuno entendê-lo e compreendê-lo. Ok? Então, esta palavra surge da seguinte expressão: é melhor lutar no tempo, que lutar no meio da crise, no meio do problema, no meio da situação. Não é? Então, eu gostaria aí, certo, de repente, pedir à pastora Thelma, certo? Eu vejo que tanto Miriam como a pastora Cristina, elas estão anotando, acredito que também a Thelma, não é? Mas que pudiessem colocar entre aspas esta frase, certo? É melhor, e entenda melhor como saudável, como menos estressante, é melhor, certo? Lutar no tempo que lutar no meio da crise. E essa crise aí, sinônimo de problema, sinônimo de enfermidade, vários sinônimos. Mas eu vou trabalhar com essa expressão, vou repeti-la de novo: é melhor lutar no tempo, certo, que lutar em meio à crise, ou em meio ao problema. Então, a partir desta frase, isso me impactou. Y como todo pregador, ¿cierto? La persona que la declaró esa palabra, ¿cierto? No la declaró y continuó.
certo? Não, esse não era o tema, certo? Mas isso ficou dando volta e isso me... Estou trabalhando já quase 3 semanas nisso, não eu, mas Deus trabalhando em mim, e insisto, em meio a essa reflexão, certo, surge uma situação familiar, uma situação que me afeta, certo, e que nos afeta como casa e como família. Perfeito? Então, quero compartilhar disso nesta manhã. Quero compartilhar disso nesta manhã, ok? A primeira palavra é portanto, não é? Portanto. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Você precisa entender, compreender, certo? Primeiro, toda a estrutura da carta de Paulo aos Efésios, não é? É dizer, se você olhar, a carta tem 6 capítulos, não é? E para entender um pouquinho, certo, esse portanto, certo, alguém vai dizer, mas uma palavrinha tão pequena talvez me vai demandar, certo, uma explicação um pouco longa. Primeiro, você precisa entender a estrutura, certo, da epístola de Paulo a los Efésios. Para entender a estrutura, você precisa ir a um subtexto, certo, a um texto paralelo que está no livro de Atos, capítulo 19, certo, e um pouquinho do 20, por assim dizê-lo, quando Paulo esteve na cidade de Éfeso e, por consequência, esteve com a igreja em Éfeso. Certo? O texto nos diz que Paulo passou de 3 anos a 3 anos e meio, certo, na igreja de Éfeso. Certo? Quando ele se despede, certo, da liderança de Éfeso em razão da perseguição, certo? Paulo diz a seguinte expressão, isso está em Atos 20, certo? De dia e de noite, certo? Eu instruí vocês com a palavra do Senhor, de 3 anos a 3 anos e meio, certo? De 3 anos a 3 anos e meio. Paulo, certo, lo vou colocar assim como uma força de expressão, gastou sua vida, gastou seu tempo instruindo, não é? Ele tinha uma escola, certo? Assim como a escola de fundamentos, uma escola, certo? Que de dia e de noite ele discipulava, ele ativava os depósitos para que eles conhecessem profundamente ao Senhor. Então, certo? Por que eu estou dizendo isto? Porque Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma igreja madura. Certo? É uma das poucas igrejas, chamémoslo assim, que foi discipulada pelo próprio Paulo. Ok? Então é uma igreja madura. Então esta é a primeira, certo? O primeiro aspecto importante para entender a estrutura da carta aos Efésios, não é? Que Paulo não escreve para nenecinhos espirituais, não escreve para bebezinhos espirituais, mas escreve para homens e mulheres maduros. Não é? Ou mulheres maduros, é uma carta para gente madura, para gente, certo, que conhece ao Senhor e que foi orientada a conhecê-lo em profundidade. Perfeito? Esta carta, certo, tem 6 capítulos, certo? Assim, não foi escrita com capítulos, mas nos chega hasta nós com 6 capítulos, certo? E de uma maneira, não sei explicá-lo se intencional ou não, certo? Os primeiros 3 capítulos, poderíamos darle um nome, são teoria. E não porque teoria é ruim, certo? Senão Paulo vai explicar, certo, tudo aquilo que Deus se propôs fazer antes da fundação do mundo, certo? Vai explicar o propósito eterno, vai explicar o papel de Cristo no propósito eterno. A primeira parte é explicativa, é teórica, nos vai falar do papel do Pai, nos vai falar do papel do Filho, nos vai falar do papel do Espírito Santo. Isso está no capítulo número 1, certo? A partir do verso 13 ao 14, certo? Depois nos vai falar da importância de abrir os olhos do entendimento, certo? No final do capítulo número 1. O capítulo número 2 nos vai falar de nosso estado anterior, certo? Sem Cristo, e de nosso estado e estágio, certo? Melhor estado atual com Cristo, certo? No capítulo número 3, certo? Ele nos vai falar, vai orar e vai falar para quê? Para que nós sejamos profundos
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar que o amor de Deus, e o amor de Deus é Cristo, certo? Ele tem 4 medidas, o amor se move na 4ª dimensão e não em 3 dimensões como nós nos movemos, não é? 3 dimensões com relação ao cubo, não é? Altura, comprimento e profundidade, parece, não sei, certo? O cubo, não sei as nomenclaturas em português. Mas ele nos dá uma 4ª medida, não é? Nos dá uma 4ª medida, nos mostra uma 4ª dimensão, por assim dizer. E a partir do capítulo número 4, 5 e 6, é a parte prática. Não é? É dizer, do capítulo 1 ao capítulo número 3, Paulo descreve tudo aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo com relação ao homem, certo? E que este propósito eterno se cumpre, certo? E se cumpre em Cristo e começa a se manifestar a partir da igreja. Mas capítulo 4, 5 e 6, ele nos vai conduzir à parte prática, certo? É dizer, como agora colocar em prática o anterior. Poderíamos resumir assim, nos fala da vida de Deus do 1 ao 3 e depois nos fala como aplicar, como desenvolver e como manifestar essa vida. Então, é este texto, capítulo 5, verso 15, 16 e 17, está dentro da parte teórica, certo? Da parte teórica, certo? E por quê? Todo esse rodeio, por assim dizer, para explicar portanto, porque esse portanto está conectado com essa parte prática. Ok? Portanto, certo? Portanto, é como dizer, perante tudo o que vocês ouviram anteriormente, e ele se está referindo ao capítulo número 4. Ao capítulo número 4, ele se está referindo ao capítulo número 4. Perfeito? Se está referindo a la parte práctica, certo? E eu queria que, só a modo de entendimento, eu queria, certo, que você pudesse observar o capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, certo? Versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 dice de la siguiente manera: y digo esto y testifico en el Señor para que no andéis, ¿cierto? Ese verbo andar que Paulo va a repetir revela la practicidad y revela un proceso de manifestación de algo práctico, de algo que precisa se manifestar en la vida, se precisa manifestar en el día a día, precisa se manifestar en un contexto familia. Certo, família, se esta verdade não faz sentido para mim, não faz sentido para minha casa, certo, lamentavelmente não faz sentido que nos reunamos como comunidade de fé, certo, porque para que, chamémoslo assim, para que uma verdade funcione na comunidade de fé, precisa funcionar primeiro em mim e depois na minha casa. Certo? Se a verdade dita na comunidade de fé não funciona em mim, certo? Não é aplicável a mim, eu não la aplico na minha pessoa como indivíduo e não la aplico no contexto família, casa, lar, certo? É dizer, não tem muito sentido, certo? A vida da comunidade de fé, porque tudo começa no indivíduo e, chamémoslo assim, passa pela família, pela comunidade de fé, para que tenha um alcance, se podemos dizer assim, um alcance social, um alcance a outras pessoas que não fazem parte da comunidade de fé. Então o apóstolo Paulo usa este verbo andar, que aponta para um processo, certo? Ele andar é como dizer um passo de cada vez, não desista. Esto é um processo, certo? Eu uso uma expressão que é comum aqui no Brasil para algumas situações que às vezes enfrentamos como família, e eu digo assim: vamos matar um leão por dia. Não vamos dizer, mas amanhã vai ter um dragão nos esperando. Não quero saber do dragão, quero ser como Davi, certo? Primeiro mato o urso, depois mata o leão e depois se enfrenta o gigante, certo? Sabe, a pastora Cristina tem falado da ansiedade, e a ansiedade vem quando a gente quer, certo, matar o gigante antes de matar o urso.
Não é? É dizer, fica falando, mas depois vai aparecer um gigante, ok? Hoje vou me dedicar ao urso, como Davi. Vou matar o urso, vou matar primeiro o leão. Não me lembro muito bem, certo, quem vem primeiro, quem vem depois. Mas vou enfrentar um inimigo de cada vez. Vou enfrentar um problema de cada vez. E mesmo que saiba, entre aspas, que depois a coisa como que vai em aumento, eu vou me dedicar, certo, a acabar com um leão hoje. Porque se eu não acabo com um leão hoje, certo, vislumbrando o gigante, em um futuro próximo eu vou ter que enfrentar um leão, um urso e um gigante todos juntos. E aí a coisa se complica. Então vou, certo, primeiro enfrentar o leão e anular a ação do leão, por assim dizer, e depois vou para o urso, certo? E vou anular a ação do urso contra a minha pessoa, contra a minha vida, contra a minha família, e por último vou enfrentar o gigante, certo? Isso fica muito claro em Davi, certo? As credenciais de Davi, o currículo de Davi diz: meu Senhor, eu já matei o urso, o leão, o urso, certo? E agora me toca enfrentar este gigante. Certo? Isso você chame-lo como capacitação. Eu não gosto muito da palavra treinamento, chame-lo como treinamento, mas Davi foi preparado. Certo? Então muitas vezes nós deixamos de matar o leão porque estamos vendo um gigante que se aproxima. Ok? Quero que guarde isto, é muito mais complicado, certo? É melhor lutar com o gigante no tempo dele que por ignorar, certo? Por ignorar tudo isto, certo? Por ignorar tudo isto, em um futuro próximo não enfrenta um gigante, mas enfrenta um leão, um urso e um gigante. Certamente essa luta será muito mais complicada. Por quê? Porque eu não me submeti ao processo de ir, certo? Matando um leão por dia. Perfeito? Então fala disso. Andar, certo? E diz novamente, para que andeis, para que não andeis, certo? Que diz um processo que não devemos percorrer, mas em outros momentos ele usa para que andeis, não é? E isso, esse andar é conforme a vida de Deus, conforme a vontade de Deus. En este texto ele diz para que não andeis como andam os gentios. E como andam os gentios? Na vaidade da sua mente. E não vou trabalhar com isto, certo? Mas essa vaidade da sua mente significa que pensam o que querem e conduzem, certo? Conduzem, certo? Sua vida baixo esta vaidade, não é? Em outra tradução, ele vai dizer inutilidade de seus pensamentos. Ok? Durante a escola de fundamentos esta semana, eu declarei, queridos, que de acordo de acordo à la vocação, certo? De acordo à la missão, certo? De cada um de nós, a gente precisa saber o que conhecer e o que ignorar. Não é? E eu dava o exemplo, por exemplo, um médico, ele quando se define por sua vocação pela medicina, por ajudar outros através da medicina, ele decide conhecer, certo, de maneira geral primeiro, como um clínico geral, e depois de maneira específica, quando ele escolhe uma especialidade, ele decide se apropriar, certo, se apropriar dos conhecimentos atrelados de maneira direta a la medicina e em um futuro próximo de acordo a la especialização que ele escolher. Ele decide, não é? E você sabe, essa carreira demanda muita leitura, muita pesquisa. Então ele precisa se apropriar do conhecimento médico, não é? E o que tem mais próximo é um cardiologista. Então, depois de sua preparação como clínico geral, agora ele vai se dedicar a saber como funciona o coração, os problemas do coração, os medicamentos do coração, os que ajudam, os que atrapalham, tudo isso. É dizer, ele decide se apropriar de um conhecimento determinado. E ao mesmo tempo que ele decide se apropriar de um conhecimento determinado, ele se permite ignorar outras coisas. Não é?
Então ele disse, olha, minha prioridade é me apropriar, conhecer acerca de saúde, acerca do coração e aí por diante, mas esse médico se permite não saber de mecânica. Certo? É dizer, eu, certo, que me trato com um cardiologista pela minha idade, pela minha hipertensão, eu não vou ao cardiologista que é meu amigo, certo? E ele disse que eu sou seu professor de religião, certo? O Dr. Samuel, e eu não vou ao tal Dr. Samuel esperando, certo? Com a expectativa, certo? Que ele, quando ele perguntar sobre meu carro, eu dizer para ele, olha Samuel, demorei em chegar porque o carro deu um defeito, e eu não vou com a expectativa que ele diga assim, Dario, mas esse defeito pode ser solucionado dessa maneira, olha, eu não sei, faz assim, certo? Revisa a bateria, não sei. Eu não vou com essa expectativa, porque o cardiologista decidiu, certo, se apropriar de um certo conhecimento e ele decidiu, certo, ignorar outro conhecimento. Não é assim? Decir, você não exige de um médico cardiologista que ele te dê um conselho para arrumar o carro. Não, porque ele decidiu ignorar esse conhecimento. Por que estou dizendo isso? Porque nós, como ministros do novo pacto, certo, ministros competentes, nós devemos saber, certo, é decir, um ministro competente, primeiro você precisa saber a que você vai se dedicar e que conhecimento você vai querer absorver e que conhecimento você terá que deletar da sua vida. Deletar não, é decir, você se permitir ignorar. Então, um ministro competente de um novo pacto, ele precisa conhecer ao Senhor. E se ele não conhece de mecânica, não importa, mas ele conhece ao Senhor. ¿Me está acompanhando? Se ele não conhece de política, não importa, ¿me está entendendo? Porque ele precisa conhecer ao Senhor. E não estou falando de que um ministro competente de um novo pacto é uma pessoa tapada. Mas você não procura em um ministro competente do novo pacto que ele te dê dicas para arrumar, certo, o teu carro, para dizer, não sei, para cuidar de alguma coisa. Não. Certo? Então, um ministro competente, um homem maduro, ele precisa dizer sim para um conhecimento e ele também precisa se permitir ignorar outro conhecimento. Me está acompanhando? Por que digo isto? Porque muitas vezes, querido, e entenda muito bem o que eu vou dizer, a gente sabe mais de política, a gente conhece mais de mecânica, a gente conhece mais, não sei, de las constelações, certo? E isso não é errado, isso não é errado. Eu não estou dizendo, mas um ministro competente, e um ministro competente aqui não sou só eu, certo? O Dario é pastor, o Dario é profeta, o Dario é apóstolo, então ele é, certo, um ministro, ele é um ministro. Não. Em um novo pacto, todos nós somos ministros. Todos nós somos ministros. Mas eu me surpreendo, certo? Quando há pessoas que sabem muito de outras coisas, mas sabem pouco de Deus. Sabem pouco de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, não andem na vaidade da sua mente. Certo? Observe, todo conhecimento que não provém de Deus, e entenda muito bem, ele é inútil para com o propósito eterno. Por isso que ele diz aqui, anda na inutilidade de seus pensamentos. Me está acompanhando? E você me conhece, certo? Você me conhece, a grande maioria me conhecem e acredito que me conhecem bem. Não é? Eu não estou falando para você ser um cara careta, senão para você definir, certo? Um homem maduro, certo? Ele define a que vai se dedicar. A que me dedico? Certo? Um homem maduro sabe, não é? Um homem maduro sabe. Então Paulo diz, não andem na futilidade de vossos pensamentos. Sabe por quê? Porque a mente humana não produzirá coisas que vão cooperar com o propósito eterno de Deus. Por isso diz, olha, vaidade da mente. É uma frase de Paulo. Vaidade. Sabe o que significa vaidade? Futilidade. Algo fútil. Algo que não coopera.
Me está entendendo? E eu insisto, queridos, olha, certo? Aí está o Renan, me parece que o Renan é engenheiro, continue, certo? Se aprimorando das técnicas da engenharia, certo? Continue. Tenho filhos engenheiros, certo? Tenho filhos, não sei, que trabalham em várias áreas, mas a minha prioridade precisa conhecer ao Senhor. Me está entendendo? E não ficar com pensamentos fúteis. Não é? Paulo fala que os pensamentos fúteis conduzem a conversas profanas, conversas que não têm utilidade nenhuma. Então, portanto, certo? E ele continua dizendo, os gentios, verso 18, têm seu entendimento entenebrecidos. Por quê? Porque estão separados da vida de Deus. Observe isto. Ou estar, eu não sei qual é a ordem, não é? Assim não lo tenho claro ainda. Certo? Se estar separados da vida de Deus produz cegueira, ou por causa da cegueira estão distantes da vida de Deus, está falando de los povos gentios, está falando daqueles que não conhecem. Certo? Entendimento entenebrecido, separados da vida de Deus, ¿por quê? Pela ignorância. La ignorância do quê? La ignorância de Deus. Certo? Por isso que você precisa definir, certo, o que conheço e o que ignoro. Estos homens aqui, os gentios, decidiram conhecer da vida, mas ignorar as coisas de Deus. Agora, um filho de Deus decide conhecer a Deus e, entre aspas, entenda muito bem, ignorar outros assuntos. Eu, queridos, eu não preciso ter conhecimento de mecânica. Certo? Estou falando de mim, eu, Dario. Eu não preciso. Eu não preciso saber como funciona meu coração. Para isso há cardiologistas. Me está entendendo? Perfeito. Eu sou um ministro. E me estou colocando eu, certo? É dizer, eu sou um ministro que atua como ministro. Se podemos dizer assim, não sei se me está entendendo. Você é um ministro, mas você é padeiro. Você é um ministro, mas você é mecânico. Você é ministro, mas você é lojista. Você é ministro e você é vendedor. Agora, eu sou ministro e sou ministro. Me está acompanhando? Então, estes homens ignoraram o quê? Ignoraram Deus, ignoraram sua verdade e decidiram conhecer outras coisas. Porque esta verdade de que um homem maduro, certo, decide o que conhece e decide o que ignora, serve tanto para um filho de Deus como para um que não é filho. Me está acompanhando? O texto continua. Diz, pela ignorância que há neles. E observe, estar longe de Deus, ter a mente entenebrecida, certo? Vivir na ignorância produz o quê? Dureza de coração, insensibilidade. Produz um calo interior. Isso é o que a isso Paulo se refere com dureza. Já teve um calo? Certo? Ele só dói quando aperta. Mas o resto do dia é como uma carne morta, certo? Llamémoslo assim. Não sei se tecnicamente é correto o que estou dizendo, mas o calo perde a sensibilidade. Então Paulo está falando nesta primeira parte, da parte prática. Não andem como os gentios, porque vocês já não são mais gentios. Vocês são filhos de Deus, certo? São portadores da vida de Deus. Olha, se a gente inverte, não é? Se a gente inverte, verso 17 e 18. Esto digo e testifico no Senhor, andem, certo, como filhos de Deus, certo, usando a mente de Cristo. Verso 18, porque vosso entendimiento está se abriendo, os véus estão sendo retirados, certo, porque vocês são portadores e estão desenvolvendo a vida de Deus, não é? ¿Por quê? Porque decidiram conhecer ao Senhor e isto lhes tem dado uma sensibilidade para com as coisas de Deus. Esses seriam os dois primeiros, versículos 17 e 18, de uma maneira contrária. Não os gentios, mas os filhos de Deus. Por que estou dizendo tudo isso? Porque todo esse decorrer, certo? Todo esse decorrer do capítulo 4, verso 17 em diante, Deus está falando desse comportamento. Me está entendendo? Agora, se você pula, certo? Não sei como está na sua Bíblia, mas se você pula para... se você vê, certo, o subtítulo que algumas Bíblias trazem acima do verso 17, qual é o procedimento ou caminhar dos filhos da luz?
Então, quando Paulo dice no capítulo 5, ¿cierto? Que estou tratando de entrar, já consumi 34 minutos, ¿cierto? Quando ele dice, portanto, ele está dizendo, perante lo anteriormente dito, e há outras coisas lá, muitas outras coisas, ¿cierto? Por lo que escrevi anteriormente. ¿Me está entendendo? Pelo que vocês leram, por lo que vocês ouviram anteriormente. Esse, portanto, está conectado, se podemos dizer, do capítulo 4, versículo 17, até aqui, certo? Esse, portanto, se refere a todo esse contexto. Portanto, ok? No capítulo 4, verso 17, ele vai falar como andam os gentios. Agora, ele vai falar como andam os filhos de Deus. Então ele diz, olha, perante tudo o anterior, ele diz assim, portanto, veja, certo? Certo? A versão internacional diz, tenham cuidado com a maneira como vocês andam. E querido, andar não se está referindo a mobilidade, a como você anda na rua, sino como, certo? Como está vivendo o processo da vida de Deus. Certo? Então, observe, aparece, veja como andais, processo, verbo andar, processo, certo? Contínuo. Eu ando, estou andando, certo? Processo, certo? E aí ele diz, observe que isto é brilhante, não é? Porque agora ele não se está referindo aos gentios, ele não coloca assim, não andeis como os gentios, mas ele vai usar a palavra necios. E aqui, certo, eu tenho um monte de sinônimos. Necio, imprudente, certo? Servo mau e infiel, certo? Imaturo. Ok? Então ele diz aqui, vou trocar essa expressão necio por imaturo, certo? Então ele diz, veja como andais, não como a imaturos, mas como a maduros. Porque a característica do imaturo é ser necio, é ser insensato. E a característica do maduro é ser sábio. Está acompanhando? Ele agora não me está comparando, ele não me está comparando com um gentil, ele me está comparando dentro, certo, de um universo dos filhos de Deus. E dentro desse universo dos filhos de Deus, há imaturos e maduros. Agora, observe muito bem, este imaturo é aquele que parou no processo. Não é aquele que está na etapa de imaturidade. Não é? Imaturidade, sinônimo de criança espiritual. Todos nós fomos crianças. Então, esse nécio, esse imaturo, não é um novo convertido, mas é aquele que estacionou na etapa de imaturidade. Aquele que se acomodou, se conformou com ser criança espiritual, com ser imaturo. Me está entendendo? Em outras palavras, aquele que parou o processo do desenvolvimento da vida de Deus. E aquele que para no processo, como se manifesta? Se manifesta como necio e se manifesta como insensato. A característica de alguém maduro, e entenda maduro, alguém que está no processo de maturidade, é que, certo, o desenvolvimento da vida de Deus se manifestará em sabedoria. Por quê? Porque Cristo é sabedoria. Se Ele cresce, aumentamos os níveis de sabedoria. Se o desenvolvimento da vida de Deus está estacionado, estacionamos também na sabedoria. Está acompanhando? Acho que isso está muito claro. O texto continua, certo? Não como imaturos, não como necios, não como insensatos, não como imprudentes, mas como sábios, como maduros. Não é? Como mordomos fiéis, como ministros competentes. Está acompanhando? Observe aqui. Remiendo o tempo, por quanto os dias são maus. Comienzo pela expressão, os dias são maus. Queridos, los días no son malos porque estamos en medio de una pandemia. Antes de la pandemia los días eran malos. Hoy esos días malos têm sido acentuados, están pronunciados, están con letra mayúscula, están, cierto, volumosos esos días. No es, ¿cómo decir? Ninguém ignora que los días sean malos. Mas dice aquí, olha, compren tempo. Redimam o tempo, porque os dias são maus. E aqui quero usar esta declaração
somada a la expressão, é melhor lutar no tempo que lutar no meio da crise. ¿Cuál es la aplicación que le quiero dar a este texto? ¿Cierto? Que lutemos antes no significa que vamos a lutar antes, mas significa que nos preparemos antes. Observe aquí, tengo algunos ejemplos. Ya lo falei en algún momento. Primer ejemplo. Es mucho más fácil, queridos, es mucho más fácil pasar por una crisis financiera cuando la gente tiene una pequeña poupança no banco. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es decir, todos nós estamos expostos a pasar una crisis financiera. ¿Me está acompanhando? Mas, se você, certo, se organizou e fez uma poupança pensando, não é, nisso, porque em algum momento vamos passar por uma crise financeira. Então, uma crise financeira, uma crise de doença, alguma crise. Então, nós precisamos ter como se chamaria? Algo guardado para esse momento difícil. E quero lhe dizer, isto não é falta de fé, ao contrário, isto é fé. Me está acompanhando? Então eu não sei se alguma vez você, certo, passou por uma crise financeira, claro que passou, mas você tinha uma reserva, a isso é o que se chama, tinha uma reserva, sim ou não? Isso, a Lídia aí, que entende dessas coisas, tinha uma reserva. Então, é muito mais fácil enfrentar e passar a crise, certo, com uma reserva, que sair procurando recursos no meio da crise. Isso significa, a expressão, é melhor lutar no tempo que lutar na crise. Está acompanhando? Segundo, veio agora, certo? Campeonato brasileiro, não é? Campeonato de pontos corridos, aquele que vai ganhando, certo? Se usa uma expressão, tem uma gordurinha para queimar. Me está entendendo? Parece que há 2, 3 anos atrás, não sei, o Corinthians, certo, lutou, chamémoslo assim, no tempo, certo, lutou no tempo, e quando chegou o tempo da crise, certo, no Campeonato Brasileiro, que não conseguia ganhar, que empatava, certo, lo que ele tinha acumulado anteriormente, le deu subsídio para passar pela crise e ser campeão, certo, brasileiro, sim ou não? Exemplos. Estou dando exemplos, não é? Então, observe, por assim dizer, o Corinthians lutou no tempo, certo, para não lutar na crise. Me está acompanhando? Outro exemplo, agora da natureza, certo? O urso pardo, certo? Você sabe, eu não sei com exatidão quanto tempo ele dorme. Não é? Mas parece que são mais de 6 meses, não sei, não tenho esse dado. Alguém talvez pode dizê-lo depois. Mas antes de ele invernar, me está entendendo? Antes, ele vai comer salmão até se saturar. Por quê? Porque ele precisa acumular gordura, grasa, certo? Para que quando ele esteja dormindo, porque mesmo que ele esteja dormindo e não esteja comendo, seu corpo precisa se alimentar. Está acompanhando? Então esse urso, o urso pardo, geralmente lá, certo, de los Estados Unidos, próximo a Canadá ou em Canadá, esse urso, certo, luta no tempo para não lutar na crise. Eu vou lhe parafrasear o que o urso faz. O urso come no tempo para não passar fome na crise. Me está acompanhando? Percebe o que eu estou dizendo? Ok? Agora, isso nós precisamos transportar, queridos, transportar para a vida espiritual. Nós temos dito daqui, e é notório para todos vocês, não é? Que o dia mau vai chegar, queridos. O dia mau não é, como dizer, não é algo que pode ou não pode acontecer. Não, o dia mau vai chegar. A notícia ruim nos vai alcançar. A crise financeira nos vai alcançar. O diagnóstico contrário a nós vai chegar. A demissão no trabalho vai chegar. Me está entendendo? A gente não pode ser ingênuo e achar que porque estamos com Cristo, nada disso nos vai acontecer. Me está acompanhando? Eu quero ser mais específico, certo? Nós que temos filhos, talvez, certo? Nossos filhos
entenda-lo muito bem, é um exemplo, não é uma declaração, mas nossos filhos, como dizer, vão enfrentar problemas mais adiante, problemas na vida profissional, problemas na vida matrimonial, e a gente precisa, nós precisamos lutar no tempo para não lutar na crise. Uau! Não sei se você me está entendendo. Nesta manhã. Então eu quero usar esta expressão, redima no tempo, porque os dias são maus. Não é? Queridos, quando esta pandemia começou, qual eram as expressões? A gente não esperava isto. Isto nos pegou de surpresa, certo? Se tivéssemos sabido antes, sabe por que nos aconteceu isso? Porque a gente não redime tempo. Certo? E entenda, eu quero tirar do contexto, remir tempo, usar bem o tempo. Sim, tem a ver, mas usar o tempo para nos preparar, para estar, entre aspas, preparados, para estar com recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos materiais, recursos espirituais. Para quê? Para que enfrentemos o dia mau lá amanhã. Sabe por quê? Porque a gente não se prepara, a gente não luta no tempo. A gente vive como os passarinhos, achando que nunca nada vai acontecer. E quando o estilingue nos joga uma pedra e quebra nossa asa, nosso mundo cai, nosso mundo é destruído. Não sabemos como agir. Sabe por quê? Porque não nos preparamos para isso. E aí insisto com a frase que eu ouvi, porque por aí o Senhor me vai ministrando. Certo? Nós não temos lutado no tempo, certo? Certo? Lutar no tempo é entender esta verdade. Então, quando chega o tempo da crise, a gente quer lutar no tempo da crise, e a gente luta no tempo da crise, mas é muito mais complicado, é muito mais difícil. Está acompanhando? É melhor lutar no tempo, não é? Que lutar em meio da crise. Então, e é isso que eu estou tratando de explicar nesta manhã, é característica de um homem sábio, é característica de alguém maduro, é característica de alguém que conhece o Senhor, não que tem medo das circunstâncias, sino que aproveita bem a oportunidade. A versão internacional que diz, olha, o sábio aproveita cada oportunidade. Queridos, nesta pandemia, nós temos recebido diagnósticos de saúde contrária, seja do Covid ou seja de outra doença. Nós temos enfrentado a morte de pessoas que amamos, de pessoas próximas a nós. Me está entendendo? Muitos estamos enfrentando problemas financeiros, problemas econômicos, e queremos lutar em um meio da crise, em um meio do problema. Mas a pergunta é, será que nós aproveitamos todas as oportunidades? Será? Me está entendendo? Querido, eu quero, entenda-me muito bem, uma das características minhas é ser assim. Entendeu? Você talvez não lo entenda, mas é uma característica, sabe? Vejo com muita tristeza. Muitas pessoas que estão passando por uma crise não estão conectadas hoje. E não estiveram conectadas a semana passada também. E não estiveram conectadas o domingo anterior. ¿Me está entendendo? ¿Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Amém. ¿Me está entendendo? Querido, esta pandemia é uma crise, mas também é uma oportunidade. Deus nos está dando uma oportunidade de aprender, de nos apropriar. ¿Sabe por quê? Porque esto não acaba, llamémoslo assim, esto não será para sempre, esto tem um ponto final e depois nós teremos que enfrentar. Se esto é um leão, nós vamos ter que enfrentar o urso. Se esto é um urso, nós vamos ter que enfrentar um gigante. Agora, este tempo nos está preparando para aquilo que ainda não chegou. Mas sabe o que acontece? Lamentavelmente, certo? Há pessoas que estão ignorando esta oportunidade. Há pessoas, certo, que estão, certo, presos em sua dor, em sua inconformidade, na sua tristeza. E entenda-me muito bem, mas não estão aproveitando a oportunidade. Como disse anteriormente, pandemia não é sinônimo de férias. É um tempo de oportunidade. Me está entendendo? É um tempo de oportunidade. Nos preparemos. E aqui, certo, eu quero fazer menção, certo, que você abra comigo Provérbios.
Provérbios capítulo 6, verso 8. Nós já falamos acerca disso. Verso 8. Provérbios 6, 8. Tivemos toda uma série acerca disto. Olha o que diz. Referindo-se à formiga. Ela ainda armazena suas provisões. Ela guarda. Ela tem uma reserva. Ela poupa. E não me estou referindo a dinheiro necessariamente. Quando? Ela guarda suas provisões. Quando? No verão. ¿Para quê? E na época de colheita ajunta seu alimento. ¿Para quê? Para que ela tenha provisão no inverno. Troque verão por tempo de oportunidade. Troque inverno por tempo de crises. La formiga, cierto, guarda. La formiga aproveita. La formiga reserva. La formiga popa en un verão. ¿Para quê? Para um dia mau. Para enfrentar uma dificuldade. Sim, com relação à formiga, as estações estão marcadas, certo? Você sabe que depois do verão vem o verão, vem o outono e depois o inverno. Mas isso me diz que mais dias, menos dias, eu vou passar por um dia mau. E querido, dia mau não é só problema financeiro. Dia mau é problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, problema com os filhos, certo? Estagnamento espiritual. São dias maus. São dias maus. ¿Me está acompanhando? Mas a formiga se prepara antes, certo? A formiga é um bom exemplo para lutar em um tempo, para não ter que lutar durante a crise. ¿Me está acompanhando? Lo que me sorprende da formiga, que ela não se prepara, certo? Cada estação dura aproximadamente 90 dias. Ela não se prepara 90 dias antes. Ela se prepara 180 dias antes. Ela se prepara o verão, querido, para enfrentar o inverno. Mas entre o verão e o inverno ainda há outono. Entre o verão e o inverno ainda há 90 dias chamado outono. ¿Me está acompanhando? É melhor lutar no tempo. Por isso que esse tempo está atrelado à vontade de Deus. Se você continua lendo, voltando lá, certo? Porque preciso ir concluindo. Voltando lá, certo? Olha, versículo 17. Não sejam novamente como os insensatos, como os imaturos, como os necios. Não sejam. ¿Por quê? Certo? Mas como sábios, conheçam, entendam, se apropriem da vontade de Deus. Na vontade de Deus, queridos, há aflições. No mundo tereis aflições. Deus não nos mandou, certo? Deus não pediu na oração, Ele não pediu, que Ele disse, não te peço que los tires do mundo. Ele está dizendo, não te peço que, certo, não te peço que, certo, não te peço que le tire que los eximas de problemas, de dificuldades. Não te peço que não passem pelo dia mau. Não. Ele disse, eu te peço, não los tires do mundo, mas preserva-los do mal. Como nos preservamos do mal? Com Cristo. Como nos preservamos do mal? Conhecendo o Senhor. Como nos preservamos do mal? Aproveitando todas as oportunidades. E queridos, como em toda ordem de coisas, não é? Há gente que aproveita e há gente que não aproveita. Me está acompanhando? Me está acompanhando? Queridos, eu não peço a você que você, sabe, vocês me conhecem, certo? E essa é a verdade de Deus. Eu não ando atrás de likes. E eu não quero que, sabe, quando eu digo assim, durante a semana tem poucas pessoas. Sabe qual é a minha reivindicação? Que isso que está sendo dito durante a semana pode te ajudar.
Certo? Eu tenho esperança que o que o Senhor está declarando durante a semana pode ser alimento para os dias de fome, pode ser a gordura do urso para quando se tenha que dormir, pode ser, certo, os pontos acumulados do time de futebol quando não ganhe tudo. Eu não te estou dizendo para que você assista, mas para que você tome consciência. Tome consciência. Talvez você diga, não tenho problemas econômicos, mas tem outro problema. Me está entendendo? Eu não tenho, graças a Deus, não estou dormindo, em meu colchão não tem dinheiro. Me está acompanhando? Agora, você precisa entender, problema na vida não é só finanças. Tem gente que está bem nas finanças, mas tem problemas a nível de família, tem problemas pessoais. E você, certo, se dá o luxo, entenda muito bem, estou falando em plural, você se dá o luxo de não se apropriar, de não conhecer, de não. Como assim? Querido, se eu não aproveito as oportunidades, eu não estou aproveitando o tempo. Eu estou desperdiçando o meu tempo. Me está acompanhando? Agora ele diz, não andem como insensatos, mas conheçam a vontade de Deus. E a vontade de Deus, querido, há dia mau. Você pode ver ao decorrer de toda a história. Certo? Veja as recomendações apostólicas de Paulo. Me recomiendo en açoites, me recomiendo en prisões, me recomiendo en jejuns forzados y no forzados. Me recomiendo en injúrias, não é? En outra oportunidade ele fala como aproveitadores, mas enriquecendo a muitos, por boa ou por má fama. ¿Por quê? Porque ele convivia com a acusação, ele convivia com isso. Você acha que para Paulo ficou preso? O dia mau, queridos, ele chega, mais dias ou menos dias. Mas é melhor lutar no tempo. Esse lutar no tempo é lutar antes. É ter gordura para queimar. É ter uma reserva. Certo? E estou falando gordura, reserva espiritual. Que vai saturar, que vai alcançar recurso emocional, recurso psicológico, recurso financeiro, recurso familiar, recurso de sabiduría, recurso de palabra de conselho, recurso de alegría, porque los días tristes van a llegar. Van a haber situações que te vão fazer chorar, mas que te hagam chorar por fora, mas que dentro de você hajam recursos de alegria. A morte vai bater na sua porta, mas de seu interior há recurso de vida. Mas para isso, há que aproveitar as oportunidades. Há que redimir o tempo. Não há que só cantar. Mesmo que o dia mau chegar, sim, é bom cantar, mas não é suficiente cantar. Porque o dia mau chega, a má notícia chega, a crise financeira chega, o problema familiar chega, o problema com os filhos chega. E eu não estou profetizando maldição sobre a sua vida. Eu gostaria que nada disso nos alcançasse. Mas chega, a velhice chega. Mas eu prefiro lutar no tempo que lutar na crise. Porque como colocou a pastora Thelma, quando lutamos na crise, a luta se potencializa, se faz maior. Então, querido, preciso ir concluindo. Precisamos lutar no tempo, precisamos conhecer a vontade de Deus e precisamos aproveitar todas as oportunidades. Amém. No nome de Jesus. Esta é a palavra deste dia.